Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa segunda aula, nessa nova etapa de aulas desse novo ano letivo, certo? Então, como a gente falou na aula passada, a gente está dando uma retomada nos conteúdos que vocês que vocês estudaram, na verdade, no ano passado, como uma forma de reforçar o aprendizado, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as identificações de composições identitárias. Professor, o que é isso? Basicamente a gente vai tentar entender o que é a identidade, como que se forma a identidade de um povo, quais são os traços e laços importantes para se formar essas identidades, e o que é uma identidade cultural, qual que é a importância de um povo, da identidade para um povo, de um povo ter identidade. Então a gente vai analisar esses processos. Então, na aula de hoje, a gente vai dividir essa aula em duas aulas. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de identidade, o que é identidade, o que é identidade cultural, vai tentar entender o que é esses significados primordialmente. E na outra aula a gente vê alguns exemplos em povos, tentar entender um pouquinho da importância para cada povo específico, certo? Então vamos lá, observem aí. Identidade. Identidade é o conceito que atravessa as áreas da sociologia e da antropologia e está ligado às características do grupo social no qual o indivíduo está inserido. Alguns fatores, tal como a cultura, a história, o local e o idioma, são importantes para que um grupo compartilhe elementos identitários. A identidade cultural é uma das divisões que o conceito de identidade é definida a partir da cultura que o indivíduo entende como sendo sua, bem como das manifestações culturais que compartilha ao longo da vida com indivíduos. Então, basicamente, a identidade é esse conceito que surge para tentar unir um povo dentro de um determinado divisão, certo? Então, a gente tem aí um conceito que vai dar uma característica a um determinado povo, vai dar aquilo que aquele povo representa. Então, a gente tem aí traços que podem ser desde crenças, religiões, fatos históricos, acontecimentos importantes, o próprio idioma, então o local, a história. Então a gente tem diversos fatos que podem definir a identidade de um determinado grupo, de uma determinada sociedade ou até a nossa própria identidade individual, certo? Dentro do conceito de identidade, a gente tem o conceito de identidade cultural, que é a identidade que traz esse aspecto mais de vivências dentro de uma única sociedade, certo? Então, cada sociedade vai ter uma identidade cultural diferente. É aí que a gente tem essas variações na cultura, certo? Culturas diferentes, multicultural. Nosso país, principalmente, é um país multicultural. E aí, se o nosso próprio país já é um país multicultural, imagina o mundo inteiro, certo? São muitas culturas diferentes que acabam que em determinado período dentro dos processos históricos vão se chocar e vão acontecer fatos que nem sempre foram de agregamento ou de soma, certo? Então a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre esse conceito de identidade cultural. Observem aí. Antes de mais nada, vale lembrar que a identidade cultural é um conceito muito abordado nas últimas décadas. No entanto, ela sempre existiu, ou seja, desde os primórdios, os homens se organizavam em grupos sociais, os quais compartilhavam informações e identificações com seus membros. A interação social entre os seres humanos fez surgir as diversas culturas, ou seja, o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidas de geração em geração. Então, a identidade cultural ele vai ser esse conceito daquilo que um povo vai construir ao longo da sua história, certo? Vai construir como vivência, como costumes, como tradições. Então, tudo isso é importante para a gente tentar entender que dentro da nossa nação, dentro da nossa sociedade, a gente tem culturas que foram construídas de formas diferentes e aí, por terem sido construídas de formas diferentes, acabam sendo culturas diferentes, mas que a gente deve sempre
respeitar a cultura e os costumes e as tradições de todos os povos, certo? Por isso que a gente vai ver um pouquinho do que pode definir, do que pode ter de mais característica nessa identidade cultural. Quais são esses símbolos que vão trazer e que vão fazer com que um povo tenha uma identidade visual. Vamos lá ver alguns exemplos, observe. É difícil delinear exemplos claros de identidade cultural, visto que a cultura é um termo muito amplo e maleável. No entanto, alguns aspectos culturais podem ser separados e postos como exemplos de elementos identitários de determinadas culturas. E aí, eu tenho dois exemplos aqui de como a gente agrega essa identidade visual. O primeiro exemplo é a religiosidade. As diversas religiões são elementos identitários de certos grupos culturais. Cristãos, sejam eles católicos, protestantes ou espíritas, judeus, muçulmanos, candomblecistas, budistas, hinduístas ou qualquer outra denominação religiosa, compreendem grupos identitários que se relacionam a determinadas culturas. Então, dentro de uma determinada cultura ampla, a gente tem determinados grupos identitários que vão fazer parte e vão se diferenciar, certo? Por exemplo, quando a gente pensa no macro, o nosso Brasil, qual que é a cultura do Brasil? É o futebol? É o samba? Mas as pessoas que não praticam futebol, que não praticam samba, elas estão excluídas da cultura do Brasil? Não, não estão, certo? É quando a gente pensa no macro, então é como aqueles símbolos que dão a identidade para o nosso país, mas que dentro do próprio país há diversos grupos que fazem parte de diversas identidades e culturas diferentes. E a gente tem outro exemplo que são as artes plásticas. Os artefatos produzidos por artistas plásticos e artesãos também são fontes de elementos da identidade cultural de um povo. Os adereços corporais, a pintura e a escultura podem representar de maneira efetiva uma cultura. Assim como a gente viu a religião também, certo? E aí eu trouxe uma foto para a gente ver que ela vai trazer um pouquinho de outro exemplo de como a gente pode identificar uma identidade cultural, certo? A gente tem um prato aí que é o acarajé. Não sei se vocês sabem ou já ouviram falar do que é o acarajé, mas é um prato muito simbólico e muito cultural dentro da Bahia, certo? Então, geralmente, quando a gente ouve acarajé, a gente já associa à Bahia, ao estado da Bahia, porque é uma comida muito típica dentro do estado. Então, a culinária é outra forma também da gente identificar essas composições identitárias, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho da nossa identidade brasileira. Observando a população brasileira pelos aspectos comuns que possam constituí-la, é possível pensá-la a partir de uma identificação cultural, em que a música ou tradições religiosas possam exercer maior peso. Todavia, a grande extensão territorial e diferentes origens da população fazem com que tenhamos também uma enorme diversidade cultural, certo? A religião católica, originária dos colonizadores europeus, embora durante muitos anos tenha sido absoluta maioria, não é a única. Os brasileiros professam religiões de matriz africana, os indígenas possuem seus próprios cultos e divindades, além de haver uma infinidade de denominações religiosas cristãs além da católica. Então, apesar do Brasil, ao ser colonizado, ter essa religião católica como a predominante, os diversos povos, até mesmo os indígenas que têm suas próprias religiões, os africanos que foram escravizados, que foram trazidos para cá, eles também tinham religiões, então todas essas religiões elas vão começar também a agregar ao espaço e à nossa diversidade cultural brasileira. Continuando. Visto que o Brasil apresenta dimensões continentais, cada região do país desenvolveu sua cultura e, de modo geral, a nação foi se aproximando em diversos aspectos, os quais foram primordiais para identificar algo em comum entre nós brasileiros. Por exemplo, a paixão pelo futebol. Gente, por mais que a gente
que existam pessoas que não gostam de futebol, detestam futebol, mas a gente tem esse elo, o futebol, esse elo de ligação com o futebol, certo? A gente tem muito presente na nossa sociedade essa valorização do futebol. Então, por exemplo, em ano de Copa do Mundo, o Brasil praticamente para, certo? Todo mundo quer e gosta e quer assistir os jogos do Brasil. Então a gente tem essa paixão sim pelo futebol. Apesar de eu estar falando da forma geral. Claro que existem pessoas que não querem, não gostam, odeiam, mas de forma geral a gente tem essa paixão pelo futebol. Continuando, o idioma é um fator muito importante de aproximação e identificação entre os seres de determinado local. A língua influencia muito na construção da identidade cultural de um povo, uma vez que através dela nomeamos tudo o que está à nossa volta e ainda desenvolvemos a comunicação social. Então o idioma é outro símbolo de fator muito importante que une a identidade cultural de um povo, certo? Falar a mesma língua é muito importante para essa ampliação da comunicação social dentro de uma determinada sociedade. Então, para a gente tentar melhor entender esse conteúdo, vamos fazer uma atividade rápida para fixar melhor o conteúdo. Observem aí. Primeiro, defina o que é a identidade cultural e cite exemplos de como podemos identificar elementos identitários das mais diferentes sociedades. Então, o que é a identidade cultural e como que a gente pode identificar alguns elementos identitários? E aí? Vamos para a resposta, certo? Observem aí. A identidade cultural é uma das divisões que do conceito de identidade. É definida a partir da cultura que um indivíduo entende como sendo sua, bem como das manifestações culturais que compartilha ao longo da vida com indivíduos. Podemos identificar, através do aspecto cultural, no que citamos a religiosidade, as artes, a música, a culinária e etc. Então, a identidade cultural é essa construção de uma identidade dentro de uma sociedade através de elementos que podem ser tanto culturais, quando a gente cita a religião, os costumes, as tradições, as artes, a música. Então, todo esse aspecto é a identidade cultural, certo? Então, é dentro desse conceito que a gente consegue entender essa pluralidade de culturas dentro do nosso país. Se a gente prestar atenção muitas vezes até dentro da nossa própria casa, a gente tem gostos diferentes, costumes diferentes, mas isso a gente trazendo sempre do micro para o macro, certo? São camadas e diferentes proporções. Vamos lá fazer a segunda questão, que também é uma atividadezinha para vocês fazerem aí na casa de vocês, certo? Vamos lá. A partir do que foi abordado na aula de hoje sobre identidade cultural, características, símbolos, ligações sociais e elementos que simbolizam a história de um povo, valorizada na sua cultura, arte, religião, faça desenhos de elementos que você consegue identificar no seu dia a dia que servem para valorizar ou contar a história de uma determinada coisa, seja ela a sua própria vida ou um contexto social ou histórico. Então, na aula passada, vocês fizeram aquela linha cronológica, certo? Da vida de vocês, do tempo histórico e cronológico. E nessa aula vocês vão fazer um pouquinho de alguns desenhos, vocês vão fazer alguns desenhos de alguns símbolos e elementos que vocês conseguem contar ou até mesmo entender a história de vocês. E que isso valoriza também a sua cultura, a sua história, a sua identidade, certo? Então façam aí no caderno, numa folha, tirem foto e enviem para os professores de vocês, tá bom? Então é isso, a nossa aula vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês assistem essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau, até uma próxima.